A mensagem desta noite é parceria entre Deus e o homem. Você pode dizer comigo? 1, 2, 3. Parceria entre Deus e o homem. Será que existe parceria entre Deus e o homem? Há um mistério. É mistério, é mistério. Olha lá. Quem já foi de Deus Amor, quem já foi da... olha lá, Mirella até abaixou assim. Os pentecostais mais antigos já se revela aqui, ó. Depois vocês oram por eles aqui, irmão. E é com palma. É com palma. Hoje é worship, tu tem 500 instrumentos, não consegue bater uma palma. Antes só tinha um violão, nem violão e os corinhos, mas o instrumento era os 10 dedos. Talvez algum tinha 9, mas a maioria é 10. E era forte, era lindo, irmãos. Sempre se anime, irmão. Deus está entronizado ao meio dos louvores. Quando começa a louvar, exaltar o Rei da Glória, eu me permito a me emocionar, a me alegrar, e falar: Senhor, o Senhor está sendo entronizado aqui pelas essas canções. Davi, o rei de Israel, estava entronizando. Não importa se eu sou rei. Tirou a coroa, colocou uma roupa e começou a dançar. Irmão, dance, pule, cante. Davi, lembrando que Davi é uma tipologia de Cristo, né? Parceria entre Deus e o homem. Lembrando que Deus, a divindade criou Quem estava quarta-feira aqui? Quem estava quarta-feira aqui, foi benção ou não? Diz que não teve como dormir, foi uma griteira só. Ele fez o homem, a divindade falou: façamos. A divindade estava lá. Governe. Então Deus deu o domínio. Deus deu o domínio para mim e para você. Adão desobedeceu, Adão e Eva desobedeceu e perderam o domínio. Então o homem, ele é um agente. Ele é um agente de Deus ou um agente do diabo. O meio termo, Deus fala que já vai vomitar. Então não existe o meio termo. O meio termo no cristianismo não existe. Diga comigo, meio termo no cristianismo não existe. Porque a primeira coisa que você tem que fazer é passar pelas águas do batismo. E as águas do batismo significam o quê? Morte. Você vai morrer naquelas águas do batismo. Aquele velho homem vai morrer. Aquela velha natureza vai morrer. Para que a nova em Jesus venha. Então a primeira coisa que o Senhor está dizendo: você vai vir para mim, vai dizer sim para mim, e depois você vai morrer. Se você morrer, eu vou te dar uma vida. Então muitos estão sobrevivendo e não vivendo a vida que o Senhor nos convidou a viver. Então entenda, o homem pode ser um agente de Deus ou um agente do diabo. O Senhor diz: aquele que não está,
Irmãos, o evangelho é simples. A palavra de Deus diz assim: aquele que não está comigo está contra mim. Se você não está por Jesus, você está contra Jesus, irmão. Não tem o time do meio. Tem dois extremos. E aí você tem que tomar uma escolha. Entre ser quente ou ser frio. Ser morno é como um leão domesticado numa jaula em um circo. Passou a vida inteira tendo o instinto, sabendo que aquilo não é para ele. Ele tem força, ele tem algo fora daquela jaula. Só que a religião domesticou você. Morno parece muito com quente. Aproxima do quente ali e fica se escondendo. Não tem como se esconder do Senhor. Tem como se esconder do pastor? Claro que tem. Tem como se esconder da igreja, para a igreja não perceber que eu estou vivendo? Claro que tem. Agora do Senhor não tem como esconder. Então Deus fez um projeto e confiou esse projeto a um homem. Meu Deus, é forte. Confiar um projeto a um homem. Quando Deus quer mostrar sua justiça e salvação, durante o julgamento do dilúvio, Ele fez em parceria com Noé. Ele não estava procurando um especialista, ele estava procurando alguém que caminhava com ele, alguém disponível para andar com ele. Deus não está procurando especialista não, irmão. Deus está procurando quem tem um coração disponível para ele. Quem tem um coração disponível para ele, que caminha com ele. Se a Bíblia diz que Noé caminhava com Deus, significa que ele não caminhava mais nos passos dele, mas nos passos da vontade do Senhor. Então Deus está procurando pessoas que renunciam. O que é passo? Já falei aqui. Passos são decisões, para que você não tropece. Passos vacilantes. Davi contava 1, 2, contava os passos e sacrificava. Ou seja, o teu caminhar importa, e caminhar no caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Um novo caminho foi aberto, um novo caminho foi pavimentado. Eu sou o novo caminho. Jesus é o novo caminho. Então, quando Deus quis fazer justiça, julgamento sobre a terra, Deus escolhe Noé. Um projeto que dura em torno de 100 anos, que muitos especialistas não fariam, porque naquela época, segundo muitos historiadores, diz que até então não tinha chovido. Imagina Noé pregando, anunciando naquela época, e o povo chamando ele de louco, ele fazendo uma grande arca naquele tempo. Vai chover, pô. Ô Noé, você está maluco? Primeiro você está fazendo uma coisa absurda. Quem te ensinou isso aí? Quem te deu esse projeto? Não importa. Você fica muito preocupado quem deu o projeto. Quem deu o projeto foi Deus. Nós importamos o que as pessoas estão falando. Deus deu o projeto e nós ficamos importando. Ah, mas a pessoa está falando isso, aquela está falando aquilo. Ele não parou, porque os outros estavam chamando ele de louco, de maluco. E muitas coisas nós achamos
Albert Einstein até então era louco, até que algumas teorias dele começou a bater. Então tudo que parece maluco no começo, daqui a pouco começa a ter sentido. Começou a fazer sentido quando começou a chover. Não tinha chuva? É um maluco fazendo aqui. Rapaz, passou a vida dele, gastou a vida dele num projeto. Irmãos, eu quero gastar a minha vida no projeto de Deus. Quero gastar a minha vida no projeto de Deus. Ainda que aos olhos do homem pareça maluquice, idiotice, eu quero passar a minha vida, gastar a minha vida no projeto de Deus. Louco, maluco, mas que o mais importante é que ele entrou e a sua família. Deus não quer que você perca a sua família. A sua família ouviu. Gênesis capítulo 6, versículo 9, tudo na NA. Vou todo mundo comprar agora essa tradução agora. São essas as gerações de Noé. O que será que Deus estava procurando nele? Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Deus está procurando pessoas que querem andar com Ele. E para andar com Ele precisa ter tempo, tem que ter disponibilidade. Eu estou corrido, o espírito deste mundo e desta era, os Zeitgeist, que é o espírito dessa era, está colocando-nos numa situação de eu estou correndo demais, eu não tenho tempo para nada. O final das contas, o que você realmente fez? Nada. Então, Deus começou a fazer parceria com o homem, no jardim, no dilúvio, e Deus continua fazendo as suas parcerias. Deus começa a fazer uma parceria com Abrão, para escolher uma nação, para escolher um povo. Deus muda até o nome dele para Abraão, ele e da sua esposa Sara. Quando Deus entra na tua vida, Deus muda até o seu nome. Se o teu nome não te dá propósito, Deus muda para dar propósito e sentido. Tudo que Deus entra, Deus muda. É em todo lugar que Deus entra, Deus transforma. Nada fica igual. Diga comigo, onde Deus entra, nada fica igual. A equação final é transformação. É transformação. Então, o que será que Abraão tinha? Olha, Deus chamar Abraão para uma parceria. O pai de Abraão fazia ídolos, fazia estátuas, fazia imagens, escultura. Escolhe um filho de um homem que veio de uma tradição idólatra e falar: ei, sai da tua tenda. O homem já avançado de idade, sai da tua tenda. A tua tenda é pequenininha, não dá para você enxergar o que eu vou te mostrar. Levanta a tua cabeça, rapaz, e conta as estrelas. Conta as estrelas. Por que será que ele estava dizendo isso? Um homem avançado de idade, um homem impossibilitado. Deus, quando convida um homem para fazer parceria,
Deus está dizendo assim: eu vou desafiar você a tal ponto, que eu vou colocar a lei natural versus lei sobrenatural, em quem você vai permanecer. A lei natural diz uma coisa, a lei sobrenatural diz outra. A lei natural, você pode caminhar normal, ela é lei natural. A sobrenatural, você tem que crer nela. Se você não crer, não funciona. Ei, tem alguém aqui? Sai da tua tenda, ele começa a contar. Será que ele parou pelo menos ele contou umas 100? Na teimosia? Interessante que a estrela brilha. Ela brilha, ela está anos-luz de nós. E está brilhando. Não importa quão longe você foi. Não importa quão longe você está de Deus. Aquilo que Deus colocou dentro de você, o anseio pela eternidade está brilhando. Está brilhando. Está brilhando. É por isso que um homem sem esperança, um homem já envelhecido, talvez com a mentalidade envelhecida também, pensando já só em sua família idólatra, ele consegue romper, porque ele começa a olhar para o céu. O céu tem lugar brilhante, tem coisas brilhantes que Deus fez. E todas essas estrelas, Deus chama por nome e coloca em ordem ainda. Deus não perdeu o controle de absolutamente nada. Deus sabe até o nome de cada estrela. Chama, tá bom, Abraão, vamos, quer contar a estrela? Assim será a tua descendência. Está dizendo isso para um homem que não tem filho, que a mulher é avançada de idade. Olha como Deus nos convida a nos esticar. Deus nos desafia. Sabe o que é? Sabe que nós temos que sair daquele evangelho romântico, romantizado pelas pessoas, e nós temos que entrar no evangelho verdadeiro, genuíno, prático. É este evangelho. Saindo daquele evangelho romantizado, nós vamos entrar naquilo que é prático. Não importa de onde você veio, de que família você veio, importa que eu estou mostrando o norte para você seguir agora. Você tem uma palavra: Abraão, sai da tua tenda e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Sabe o que é você sair e você não saber aonde é este lugar, mas você confiar na palavra? Eu estou saindo, Senhor, porque eu tenho uma palavra. Eu podia ficar aqui, minha família tem uma grande indústria, tem uma grande empresa, eu podia ficar tranquilo aqui, mas pela tua palavra eu vou caminhar, pela tua palavra eu vou sair dessa tenda, eu vou olhar e sempre o céu vai estar estrelas brilhando, ou seja, demonstrando a tua descendência vai brilhar, a tua descendência vai brilhar. E eu profetizo que os teus filhos, os filhos dos seus filhos, os filhos dos seus filhos, seus filhos, serão prósperos e abençoados sobre essa terra, e brilharão na presença do Rei da Glória. Você nem sabe ainda se vai ter, se não vai ter, o Senhor já sabe tudo. Abraão então começa a sua peregrinação. Teimou um pouquinho, levou Ló. Teimou um pouquinho, levou um parente. Até onde dá um probleminha. Aí é interessante que Ló saiu, caminhou com um homem que tem promessa. Ele usufruiu de caminhar com um homem que tem promessa. Ele foi próspero por caminhar com um homem que tem promessa.
A promessa não estava sobre Ló, a promessa estava sobre Abraão. Mas Ló, por ter caminhado com Abraão, ele usufruiu também um efeito colateral de bênção. Aleluia. Porque aí fala que os pastores brigaram, os pastores de ovelha. Por quê? Porque era tanta ovelha, irmão, era tanta ovelha que começou a brigar lá por causa de ovelha. Ou seja, não está brigando por poucas coisas, está brigando porque a fartura é tão grande que eles já não sabem mais o que fazem. E começaram a porfiar um com o outro, até que Abraão viu que aquilo não ia bem. E quem tem promessa, irmão, fica tranquilo. Fica tranquilo. Ló, olha a terra. Se você disser que você vai para lá, eu vou para cá. Se você quiser ir para cá, eu vou para lá. Aquele que tinha uma palavra, colocou a tomar decisão para aquele que não tinha uma palavra e uma promessa. Aline deu a oportunidade para Ló dizer, reconhecer: Abraão, tudo que eu tenho é porque eu caminhei com você. Ainda que eu perca as ovelhas, eu não quero caminhar longe da tua presença. Teve essa oportunidade, mas os olhos de Ló já estavam muito altivos, já estava olhando muita coisa, já estava visualizando muita coisa fora de Deus. E ele achando que era o seu esforço. Não, irmãos, tem coisas que você vai caminhar com homens de Deus, mulheres de Deus, e você vai ter um efeito colateral da bênção, do bem, e você vai receber. Ló olhou a melhor parte, desejou a melhor parte. Abraão, que tem promessa, ficou em paz. Talvez o lugar que era uma ribanceira que sobrou para Abraão, Abraão ficou tranquilo. Que aquele que me prometeu, aquele que me tirou lá da idolatria, aquele que me tirou de uma situação, o qual eu enxergava tudo pequeno, eu pensava pequeno, eu visualizava pequeno, Ele tirou para ampliar minha mente, para ampliar minha visão, para desafiar a minha fé, para desafiar a minha vida, para dizer: a minha lei natural, eu devo ficar com a minha família, mas a lei sobrenatural diz: caminhe comigo, porque eu vou te mostrar a terra. Os projetos de Deus com homens sempre vai te desafiar. Seja pronto para o desafio, irmão. Ame o desafio que Deus coloca na tua vida. Sempre são desafios para te esticar, fazer você crescer. Lei natural contra lei sobrenatural. Mas disso Ele quer extrair o que? A tua parceria. Deus escolhe um homem velho. Deus escolhe um homem talvez ultrapassado. Deus é Deus. Ele escolhe quem Ele quer, da forma que Ele quer, aonde Ele quer. Mesmo contra todas as impossibilidades, Ele preferiu confiar. Porque Abraão era o amigo de Deus. Deus está procurando um amigo. Deus está procurando pessoas para serem amigo dele. Pessoas que talvez não vai ser popular. Pessoas que talvez não vai ser conhecidas no mundo natural. Mas no mundo sobrenatural serão pessoas conhecidas. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Os saduceus uma vez tentaram pegar Jesus.
Aí falou para ele: mestre, você é verdadeiro em suas respostas? Diga. Lembrando que os saduceus não acreditam, né, uma vida após morte. A lei diz que a mulher do irmão, se o irmão morrer e não deixar herança, ou seja, um filho, não deixar um herdeiro, essa mulher tem que casar com o irmão dele. E assim foi, ela casou com o primeiro, o homem morreu, casou com o segundo, não teve filho, casou com o terceiro. Esse homem tinha 7 irmãos, casou com 7. Os 7 morreram e depois ela também morreu. Mestre, naquele dia, no último dia, ela será esposa de quem? Se ela casou com 7, passaram pela mão dos 7, de quem ela será esposa? Aí o Senhor responde assim, eu imagino, né, com aquela risadinha, né, mas, né, cada um pensa o momento que está lendo ali, com aquele sorriso assim de lado. Sabe onde vocês estão errando? Porque vocês não conhecem nem a palavra e nem o poder de Deus. É aí que vocês erram. Porque vocês não sabem que está escrito que vocês serão como anjos, que não darão em casamento, não serão dados em casamento. Ou seja, não será de nenhum deles. Os saduceus ficavam impressionados com a resposta de Jesus. Pensava que tinha colocado Jesus contra a parede. São como orações nossas, que nós achamos que nós conseguimos colocar Deus na parede. Orações e jejuns, nós falamos: Senhor, se o Senhor não fazer, eu abandono. O Senhor diz: ainda que você abandonar, eu sou fiel, a minha palavra prevalece, permanece. Sabe como que Deus é tão perfeito? Porque Ele te perdoa e lança fora no mar do esquecimento. Sabe por que eu e você fica doente? Porque não esquecemos. Pedimos perdão, mas não esquecemos. Oramos para um Deus, olha que Deus psicólogo, Deus que trata nossas emoções. Você pode voltar a orar ao Senhor. Davi fez coisa horrível, ele orou, pediu misericórdia, entrou: Senhor, tira reino, tira tudo, tira palácio, tira tudo, só não tira a tua presença, só não tira a tua presença, só não me tira a alegria da salvação. Como que Davi enxergou isso? É isso que nós temos que ter a compreensão. Deus está procurando amigos para fazer parceria com você, entregar imagina, irmão, um projeto eterno. Que privilégio receber um projeto eterno, para que você tem um grande escritor, esse livro está com a Tamires, ele é norueguês, né? E ele fala das 3 cadeiras, mas não vai dar tempo de falar aqui. Mas a compreensão que ele tem do amor de Jesus, do amor do Pai. Ele diz: eu não faço para ser, eu sou, por isso eu faço. Você é filho. Você não precisa fazer alguma coisa para parecer ser filho. Isso é imitação. Você faz porque você
O que Jesus fazia? Ele só fazia o que ele viu o Pai fazer. Nós só fazemos porque nós vimos nosso irmão mais velho fazer. Jesus. Aí ele pensou, aí ele me chamava de papai, e ele começou a ter esse carinho, ver Deus nesse carinho. Aí ele falou, ele é meu papai. Aí ele pensou, nossa, eu tenho que cuidar bem da minha esposa. Por que você não cuidar bem da minha esposa? Deus também é meu sogro, pai também é meu sogro, é o papaizinho dela. Se eu não cuidar bem dela, ele vai ficar triste comigo, porque ele confiou na minha mão, para que ela seja feliz ao meu lado, para que ela seja completa ao meu lado. E se eu não fazer isso, o meu papaizinho também é o meu sogrinho, que vai ficar bravo comigo, e que vai me corrigir em alguma área da minha vida, e eu não vou perceber, porque não estou entendendo a prática simples do Evangelho. No oculto nós podemos fazer tudo, irmãos, mas existem 2 olhos de fogo, que tudo vê, e a Ele um dia nós temos que dar conta de tudo. Mas Deus continua procurando amigos para confiar projetos. Você é um amigo de Deus? Amém? Tiago 2:23. Tiago descobriu esse segredo, pastor Ademar. E se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado, porque ele foi chamado, que creu em Deus. Sabe quando você acredita em Deus, apesar de todas as improbabilidades, apesar de todas as impossibilidades, Deus chama essa pessoa de amigo, de amiga, e confia um projeto. De Abraão viria a descendência, que seria o povo de Israel, que dessa linha nasceria o mestre, o rei Jesus. Deus continua fazendo parceria. Em toda palavra nós encontramos Deus fazendo parceria com o homem. Deus fez parceria com Moisés para libertar os filhos da escravidão. Moisés foi encontrado o quê? Fiel diante do Senhor. E com Moisés, Deus podia revelar os seus projetos, não mais por enigmas, nem por sonhos, mas face a face. Sabe, eu não ia ficar assustado. Moisés eu posso confiar, ele é fiel, ele tem uma fidelidade. Números, capítulo 12, versículo 5. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e eles se apresentaram. Versículo 6. Então o Senhor diz: ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão me faço conhecer a ele, ou falo com ele em sonhos. Versículo 7. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Além de amigos, Deus está procurando pessoas para ser fiel. Fidelidade é um fruto do Espírito.
E Moisés já estava revelando esse atributo, esse fruto do Espírito. Ser fiel. Versículo 8. Falo com ele face a face, claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo, contra Moisés? Versículo 9. E a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Aí nós sabemos o que aconteceu. Miriam ficou leprosa, teve que ficar fora do arraial. Moisés teve que interceder por ela. Mas entenda que os escolhidos do Senhor, quem foi tratar com Moisés é só o Senhor. Davi entendeu esse princípio. Ele tinha unção, mas quem estava sentado no trono? Saul. Aí o Senhor diz: hoje te dou Saul nas tuas mãos, faz com ele o que você quiser. Ele só pegou um pedaço, só tirou um pedacinho da capa, para dizer: Saul, eu poderia te matar, mas arranquei um pedacinho da tua capa para mostrar que autoridade nenhuma você tem. Capa significa autoridade. Autoridade nenhuma mais. Você está caminhando sem autoridade sobre a terra. Você está caminhando sem unção. Vai dizer que Saul chora. Saul chama Davi de filho nesse momento, porque ele vê a graça, ou seja, o favor imerecido, ele vê a misericórdia se revelando na frente dele. Um homem que poderia matá-lo, ele desprevenido, naquele momento do número 2 ali, Davi chega por trás, consegue suportar o cheiro. Brincadeiras à parte, irmãos, mas pessoas que caminham sem unção têm um cheiro ruim no mundo espiritual. No mundo espiritual. Sabe por que a mulher ela quebra um frasco que foi cantado aqui de alabastro e derrama perfume sobre Jesus inteiro? Que quando Jesus vai ser espancado, Jesus vai ser moído, o que está sendo exalado, aquilo é uma adoração. Ele está completamente tomado por uma fragrância, por um perfume, e cada batida, cada injustiça que era feita nele, no mundo espiritual, sentia o cheiro agradável, batia num que era puro, sem pecado, batia nele. Isso é injusto. No mundo espiritual gritava: justiça! E aqui fazendo injustiça, na terra injustiça prevalecendo, mas no céu a fragrância subindo e dizendo: justiça! É por isso que hoje ele pode dizer: você é justificado os teus pecados através do quê? Do sangue de Jesus. No meio de tudo aquilo, Jesus apanhando, Jesus sofrendo, mas uma pessoa antes perfumou ele todo. Perfumou ele todo. E quanto mais batia, mais a fragrância subia. Vai dizer que a nossa oração sobe como um incenso suave. A tua oração não são palavras caídas. A tua oração não bate nesse forro, não é limitada a esse forro e cai. A tua palavra em Jesus, a tua oração
em Jesus tem muito poder. A Bíblia diz que a oração de um justo, mas eu sou justo, pastor. Pelo sangue de Jesus você é justo. Pelo sangue de Jesus você é justo. A oração de um justo muito vale em seus efeitos. E é por isso que quando você vai orar dá sono. Quando você vai ler a Bíblia dá sono. Porque o inimigo não quer que você saiba a verdade. O inimigo não quer que você esteja alinhado. Oração, o que é? Alinhar o teu coração com o coração perfeito do Senhor. Dizer emoções, você é muito importante para mim, mas esteja submissa e deixa o Espírito Santo sentar no trono do meu coração. Esteja submissa, que apesar de toda a minha emoção, eu tenho que estar submisso, porque eu tenho um propósito, eu tenho algo que eu preciso continuar avançando, e as minhas emoções não podem me prender. Amém? Deus está procurando pessoas fiéis nessa noite, para confiar projetos na tua mão. Será que Deus encontra nessa noite um eis-me aqui? De fato, a Escritura, ela mesmo é um produto da parceria divina entre o homem e Deus. Muitas pessoas dizem: eu não confio, eu não acredito na palavra. Foram homens que escreveram. A minha resposta é simples. Então, se fosse animais, você acreditava? Fosse animais, você acreditava? Entenda que Deus tem que inspirar os seus filhos. Deus tem que inspirar você na sua área de atuação. Aonde você está, no seu trabalho, lá é uma reunião, lá significa eclesia, chamados para fora, você vivendo a igreja na prática. Lá você tem que falar sobre arrependimento, seja sobre venda, seja sobre administrativo, onde você estiver. Os princípios do reino tem que estar exalando de você. O ministério não começa aqui. O ministério começa aí. A maior pregação de Jesus não foi para uma multidão, a maior pregação de Jesus foi para uma mulher, sozinho, só os dois. Ele teve que contar para ser relatado depois, para deixar senão essa pregação não seria conhecida por nós. Porque Jesus não se importa com o número. Certa feita, Deus se entristeceu com Davi, que Davi quis contar todo o seu exército, mostrar que o exército é numeroso. Porque Davi sempre orava: Senhor, eu vou à batalha, eu tenho o teu sim para ir para a batalha. Segunda pergunta: Senhor, eu tenho a vitória nessa batalha? Então sempre ele pedia, ele orava. Esse é o homem segundo o coração de Deus. Antes de partir, ora. Antes de tomar a decisão, ora. Mas Deus não falou nada, então permanece onde está. Porque se não caminhamos pela palavra, se não caminhamos pela direção do Espírito, caminhamos fazendo a nossa loucura, chamada emoções. Ela toma conta de nós, e as decisões então, quando fala enganoso é o coração, está dizendo enganoso é as suas emoções. Suas emoções te enganam. Agora, o que não engana é quando você coloca o Espírito Santo sentado no trono do teu coração. Aí você vai guardar a palavra do Senhor no teu coração, para não pecar contra Deus. Aí o Senhor vai esquadrinhar o teu coração. Vai ser uma espada penetrante como a palavra vai ser como uma espada penetrante, como
espada de 2 gumes, faz separação, alma, medula, juntas e medulas, alma e espírito, alma, sentimento, vontade, intelecto, para saber a intenção do teu coração. O projeto é bom, a ideia é boa, a empolgação é boa, mas eu conheço a intenção do teu coração. Irmãos, nós não sabemos, tem pessoas que é abatida ao caminho que nós não sabemos. Exteriormente é tão bonito, mas o final é de interesse próprio, não é para a glória de Deus, é para a glória de si. E a Bíblia diz que a soberba precede a queda. A soberba cega as pessoas. As pessoas não vê, tomam decisões, atitudes, quebram princípios. Quando nós queremos pecar, irmão, nós usamos até a palavra de Deus para mostrar que a gente pode pecar. Davi errou, Davi é o segundo coração de Deus. Se ele não conseguiu, quem sou eu para aguentar passar por essa tentação? Irmãos, Deus não quer pessoas boas de desculpa. Deus quer pessoas boas para pedir perdão, de se arrepender. Sabe, existe uma coisa chamada amargura, que é uma consequência de um erro, mas a pessoa só está chorando por amargura, porque foi pego. Agora existe um choro transformador, que é um choro de arrependimento. Aí não importa se foi pego na situação ou não, ou você parou antes ou depois, você realmente está arrependido. Arrependimento é você converter o caminho, você converter as decisões, ações da tua vida e colocar nas mãos do Senhor, pegar na mão do Senhor e dizer: nessa área eu sou fraco, mas na tua mão eu sou forte. Na tua mão eu sou forte. Eu não vou colocar minhas emoções, exalar minhas emoções. Eu não vou colocar minha personalidade acima da tua vontade. Eu não vou colocar minhas emoções acima da tua vontade. Eu não vou colocar o meu eu acima do seu, porque eu reconheço que o meu caminhar tropeça, mas o teu caminhar me faz andar, me faz avançar, me faz ter uma vida transformada. O Senhor me leva às águas tranquilas, o Senhor me leva a pastos verdejantes. Este é o nosso Senhor. Tem pessoa que passa a vida inteira dizendo: ei, a minha personalidade, para mim, eu não mudo. Irmãos, Deus não quer o seu eu, Deus quer Ele em você. O Emanuel em prática, o Deus conosco. Isso é o evangelho em prática, irmão. Deus quer fazer uma parceria com você, mas você diz: mas Senhor, eu acho que deveria. Deus não quer o seu acho, Deus não quer nem a tua opinião, Deus quer a tua obediência. Lá na frente, quando Jesus fala: vocês agora não são mais servos, não são mais escravos, agora vocês são meus amigos. Amigos de obediência. Jesus não libera amigos de desobediência. Nenhum amigo de Jesus anda em desobediência, anda em obediência. Só existe uma porta para a amizade, e essa porta é obediente. Essa porta é igual, sabe quando você vai no shopping? Você precisa abrir a porta do shopping para você entrar no shopping? Sim ou não? Precisa abrir? Não, porque você vai caminhando, tem um sensor, ele percebe a pessoa avançando tantos metros, ela abre. Assim é a mesma coisa, quando nós caminhamos pela vontade soberana do Senhor, aonde o Senhor nos chamou, para que o Senhor nos chamou, e nós dissemos: Senhor, nós somos teu sim na terra, e você caminha, a porta se abre. Ela se abre, você nem precisa pôr a mão na maçaneta, ela se abre, porque a obediência abre portas, o qual a desobediência emperra portas.
Você fica lá tentando abrir. Deus sabe a intenção do nosso coração, irmão. Você quer ser amigo de Deus, Deus sabe a tua intenção, Deus sabe a minha intenção, Deus sabe a profundidade do nosso coração. Humilhai-vos perante a onipotente mão do Senhor, e Ele, se você se humilhar, Ele vai te levantar. Agora, achamos que somos alguma coisa, somos o quê? Não éramos nem povo, não tínhamos, nós éramos gentios, nada, nem povo, nem Deus, nem nada, sem promessa, sem nada. Mas nós fomos enxertados. Uma promessa que não era nossa. Carlos Gilberto. Uma promessa que não era nossa, Luciano Matias. E o Senhor diz: eu tenho outro aprisco. Eu tenho outro aprisco. Os meus não quiseram, mas os outros vão me querer. Vão me querer. Então Deus usa a palavra em parceria. Quem escreve a palavra de Deus? Quem escreve? Quem escreve a palavra de Deus? Quem escreve, Tamires? Érico Mantiovani. Quem escreve a palavra de Deus? O homem escreve. O homem escreve, mas inspirada pelo Espírito Santo. Então não importa quem escreve, importa quem inspirou. É por isso que os erros da palavra não são tirados, porque Deus não está olhando aquele que escreveu, mas aquele que inspirou. Por que o erro de Davi tinha que ter tirado o erro de Davi? Davi, tirando esse erro aí, Davi seria, porque ele é uma tipologia de Jesus. Se ele não tivesse o erro, ele seria uma pessoa, ele seria perfeitamente a tipologia. E como ele tem um erro, não, tem que vir Jesus para ser a tipologia perfeita. Todos falharam, todos erraram. O Senhor olhou sobre a terra e não viu um justo sequer, Mário. Então não tenta, eu faço as coisas certinhas. Mano, se você não pedir misericórdia, você fede no mundo espiritual. Você pode ter uma carcaça bonita aqui, no mundo espiritual você é horrível. O Senhor não está preocupado com o teu exterior, está preocupado com o teu coração. Quando Samuel vai ungir um novo rei, ele estava acostumado com o padrão da época, que é o mesmo padrão da beleza. Irmãos, entenda, esse é o padrão que aprisiona pessoas. Padrão da beleza, a indústria da beleza, o espírito da comparação. O espírito que compara a minha vida com a outra vida, o espírito que compara o que eu tenho com o outro tem, o espírito que compara as coisas que eu deveria ter e outro já tem, aquele já fez tal coisa, já fez tanta faculdade. O Senhor não olha para isso, o Senhor olha para o teu coração. Talvez você é o mais popular, para Deus isso significa nada. O que significa para Deus se você tem um coração voltado para Ele? É isso que importa. Segunda Timóteo 3,14. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu, em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu. Isso é muito importante, irmão. Certa feita,
Eliseu falou para os rapazes: vamos fazer um ensopado, pega as coisas e faz um ensopado para nós. E foram da escola profética, foram algumas pessoas que não sabiam os frutos que tinham por lá, e pegaram alguns, cortaram bem pequenininho e colocou na panela. E quando começaram a comer daquela comida, um começou a gritar: mestre, Senhor, que era Eliseu, que era o líder deles, dessa escola profética: Senhor, há morte na panela, há morte na panela. Tem coisa que parece tão bonita, irmão, tão bonito, mas existe morte na alimentação. Se você se alimentar disso, só vai te levar à separação e vai te levar à morte espiritual. Agora, quando tem um profeta no lugar, que o profeta fez? Colocou farinha, colocou trigo. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, sabe intervir antes que comece a morrer. Aí ele falou: agora pode servir, não tem mais morte. Consegue entender que uma erva daninha, depende do lugar que ela nasce, uma vírgula a mais ou uma vírgula a menos, ai daquele que atribuiu uma vírgula a mais ou a menos da palavra. Aqui nós estamos dizendo com temor e tremor diante de Deus, que eu não estou pregando para qualquer pessoa, estou pregando para aqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Aos seus olhos, as pessoas políticas são mais importantes. Aos olhos do Senhor, você é filho, você é filha. Talvez você treme para falar para os outros: eu não consigo falar, eu travo. As outras pessoas, irmãos, o difícil é falar para os filhos, porque os filhos têm promessa também, os filhos têm o mesmo pai, só que os filhos não se comparam, porque eles sabem que tudo que o pai tem são deles. Não fica aprisionado nesse espírito da indústria da beleza. Existe uma indústria chamada indústria da felicidade, e o Instagram é rei em fazer isso. Diz que as redes sociais têm um efeito, como se fosse um efeito de cocaína no nosso cérebro. E é por isso que você vai ficando cada vez mais eufórico, ansioso. Quando você vê, você passou 2 horas, 3 horas olhando aquilo lá, riu, chorou, achou coisas boas, coisas ruins, tirando o teu tempo. Sabe por que o Big Brother vende tanto? Para ver a vida dos outros. Porque o Instagram é tão importante, ver a vida dos outros. E o Senhor está dizendo: viva a tua vida, a vida que eu te dei, a vida que eu fui para a cruz, para que você possa viver. Amém? Tem alguém aqui ainda? Então a palavra de Deus fez em parceria com o homem. Lemos o 14, 15. E que desde a infância você conhece as sagradas letras, que pode torná-lo sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Não existe salvação para outro meio, irmão, esquece. Versículo 16: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Nós vamos apresentar a palavra, ela é justa. 17: a fim, o que a palavra quer no fim? A fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado por toda boa obra.
Só que, entrando aqui na conclusão, Jesus é a maior expressão entre a parceria homem e Deus. Ju, é a maior parceria. João 3,16, porque Deus amou o mundo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é para você perecer, irmãos, é para que você tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Você acha que Jesus ia descer, se esvaziar da sua glória, para perder tempo com entretenimento, irmão? Ele desceu com um propósito, cumpriu o seu propósito, e foi assunto e o Pai o glorificou, para ele sentar à destra do Pai. 18, quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito, Filho de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Versículo 2: mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Constituiu ele o quê? Herdeiro. Se ele é herdeiro, você é o quê? Você está achando que você não tem herança? Está achando errado. Ele pegou tudo que é dele e veio compartilhar. Ele não é um filho mimado. Ele é um filho que está demonstrando o coração do Pai. Meu Pai tem alegria de compartilhar, mas tudo é meu. Podia ficar para mim, todo mundo morrer, sem nada, sem misericórdia, sem um ato de misericórdia, mas eu vou esvaziar-me de mim. E vou fazer deles desconhecidos, não, vou fazer deles filhos também por adoção, o qual o Pai agora não faz distinção, agora ele é herdeiro e nós somos co-herdeiros. Ele não é o filho que ficou na casa do pai com ciúme daquele que voltou, não. Se ele tivesse colocado ele também na parábola, ele ia colocar, ele é o irmão que correu também ao encontro do filho pródigo, abraçou, ajudou o pai a trazer sandália, ajudou o pai a trazer anel no dedo, trocar as vestes. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Hebreus 1:3, li o 3? Não, né? O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados. Você entende que já foi feito? Você pegou essa palavra aqui, irmão? Que se passar despercebido é uma coisa que você vai ficar a vida inteira, o diabo vai ficar te humilhando nisso aqui. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas. Ele já fez, ele já gritou, consumado, já está consumado. Agora,
A dificuldade é nossa de crer nisso. Como está consumado, se eu erro tanto, se eu falho tanto, se eu peco tanto. Quando Deus quis mostrar sua maior expressão de glória e amor, o que Ele faz? Ele envia o que há de maior no céu, o que há de melhor, o seu Filho unigênito. O Filho não veio em sua glória, Ele veio com uma semente, no útero de uma mulher, humana, parceria, chamou Maria para uma parceria. Maria, você tem um útero, eu tenho a semente, vamos fazer uma parceria? Jesus foi o maior exemplo da parceria divina com o homem, mas vemos a expressão máxima da parceria de Deus com o homem através de Jesus. Mas Ele também é a expressão máxima da parceria do homem para com Deus. Antes de Jesus vir, tínhamos um retrato já, mas era incompleto do reino, trazidos por profetas, juízes, reis. Agora em Jesus o retrato está completo. Colossenses 1:26, o ministério que esteve escondido. Colossenses 1:26, o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que foi manifestado aos seus santos. Irmãos, passou gerações, séculos, e você tem essa informação, que foi escondida de tantos reis, de tantos profetas, de tantos homens que você admira tanto na palavra. Você tem esse conhecimento e eles não tiveram. Não foi revelado para eles, mas para você foi. 27, a estes Deus quis dar o conhecimento, quis dar o conhecer, a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Qual é o mistério entre os gentios? Que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Quando Cristo está em vocês, isso é a esperança da glória. Aí você se torna a luz do mundo, sal da terra. Aí começa a haver transformação, o qual nós olhamos uma geração perdida. Nós devemos começar a profetizar: não, essa é a geração que viverá e verá as maiores coisas que o Espírito Santo fará nos últimos dias. Só profetizando que a geração não vai acontecer. Irmãos, eu creio, a nossa geração vai viver e verá. Um só vai ver. Agora eu quero viver. Paramos no 27, 28, este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. 29, e é para esse fim que eu me empenho. Paulo está se empenhando para isso. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo, que opera poderosamente em mim. Você só pode se esforçar se o poder de Cristo está operando em você, porque sem Cristo não somos nada, mas com Cristo nós podemos transformar essa geração. Somos mais do que campeões, mais do que vencedores. João 3:20, pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. 21, quem pratica a verdade se aproxima da luz,
para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Olha aqui, é parceria, irmão, é parceria, Deus pegando a tua mão para fazer. Filipenses 2,5: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar. O nosso modo de pensar? Não, o modo de pensar de Cristo Jesus. Versículo 6: e que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Por isso que o diabo está toda hora: se tu és, faça, se tu és. Eu não venho mostrar divindade, venho mostrar humanidade. É fácil demais eu vencer você sendo Deus. Eu quero vencer como homem. Eu quero vencer como homem. Eu quero vencer você, Satanás, como homem. Como homem, rebatendo você na palavra, rebatendo você, caminhando pelo Espírito. O Espírito está sobre mim. Como você vence o mundo? O Espírito estando sobre. Agora não está sobre, está em você. Está em você. Ele podia vencer. Vou mostrar. Ele não mostrou a sua divindade, ele mostrou a sua humanidade. Paramos em qual, Paulo? 6, 7. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Olha o tanto que ele esvaziou, irmão. Assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana. Oito. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. A tua obediência vai tão longe assim? Versículo 9: por isso também, se você é obediente radicalmente, Deus também é radical em te abençoar. Versículo 9: por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. 10: para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra. 11: e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Para que toda língua. Vamos ler os contextos completos, irmãos. Mesmo fracos, Deus quer fazer parceria com você. Eu não sei com que fraqueza você veio. Deus está dizendo: eu quero fazer uma parceria com homens e mulheres aqui nessa noite. Tem alguém aqui disponível para o Senhor? Tem alguém aqui fraco, mas mesmo assim diz: eis-me aqui, Senhor? 2 Coríntios 4:6, assim o ministério de louvor já pode vir. Porque Deus que disse 2 Coríntios 4:6, acertei? Porque Deus que disse: das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Olha que poderoso isso, mas anota esse versículo, irmão, para você, se você não entender agora, ainda estiver fazendo digestão de outro versículo, ou de outro momento, anota, para que você em casa, hoje ainda à noite, ou amanhã cedo, leia e medite nesse versículo. Versículo 7: temos porém este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Nós achamos, mistério, é eu. Deus dizia: não, sou eu. Você é fraquinho, mas ainda assim eu confio a minha glória em você. 8:
Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. E assim vamos em seguida. 9. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa vida, em nossa carne mortal. É Jesus em nós, irmãos, a esperança da glória. 11, porque nós que vivemos, já li, né? 12, de modo que em nós opera a morte, em vocês a vida. Vamos ler até o 18, vai colocar aqui. Tendo porém o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso. Sabe, tem coisa que, irmãos, você tem que crer e em seguida lançar a palavra. Eu creio, fica quietinho, já lança a palavra, escreve no caderno. Irmãos, em 1980 pegaram todos os formandos de Harvard, e todos formando, apenas 3% dos formandos escreveram os seus objetivos no papel, e tinham isso em lugar que eles podiam ver a todo momento. Passaram 10 anos, em 1990, foram ver todos eles, encontraram todos eles e começaram a ver o que aconteceu. 3% que escreveram, somaram, os 3% venceram na vida, alcançaram os seus objetivos, e tem riqueza mais do que os 97% somados. Eu estou falando aqui uma coisa científica, irmãos, para nós crermos. Dentro da palavra, estou colocando um contexto aqui científico, que isso é medido até pela ciência. Escreva, creia, por isso falei. E vai lá e escreve. Além de falar, você colocou no mundo espiritual. É isso. O que não pode, você orou, eu creio, profetizei isso. Aí começa, mas agora eu profetizo isso. Se você profetizou, creia. Está escrito, você vai viver. Vamos lá. Por isso falei, também nós cremos e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus, e nos apresentará juntamente com vocês, porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne-se abundantes, ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Ei, diga, não vou desanimar. Diga comigo, não vou desanimar, porque está na palavra. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Alguém podia dar glória, alguém podia engrandecer o nome do Rei da Glória, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Ei, levanta a mão para adorar. Tem alguém aqui que recebe essa palavra? Ei, tem alguém aqui que está conectado com o Senhor? Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Se coloque de pé.